A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu um inquérito sobre a morte de um jovem de 19 anos em Patos de Minas. O corpo desse rapaz foi encontrado em uma grota na zona rural da cidade, isso no dia 20 de maio. Foi notícia aqui no Balanço. O corpo apresentava sinais de violência. Após o estudo do caso, a polícia descartou a chance de Wesley Alves Ferreira ter sido assassinado. Olha só, existia uma expectativa muito grande para isso, mas o laudo descartou essa possibilidade. Os laudos apontaram que ele caiu de uma altura de 17 metros, o que causou ferimentos e também a morte dele. A nossa repórter Ana Paula Lemos acompanhou essa história desde o início e traz mais detalhes dessa investigação. Trabalho que foi feito pela polícia, está aí descartada, né, a hipótese aí de um homicídio, agora a possibilidade de um acidente, né, Ana Paula? Exatamente, Rafael. Foi preciso uma apuração, uma investigação muito minuciosa. O doutor Luiz Mauro estava me contando aqui agora, porque a forma como eles encontraram esse corpo foi diferente da forma como a família encontrou o corpo desse jovem um pouco antes. Então, foi necessário realmente todo um estudo, uma investigação muito minuciosa até chegar nesse final, né? Nessa conclusão aí de que, de fato, não se tratava de um crime, mas essa vítima estava fugindo após cometer um crime. Não é isso mesmo, delegado? Primeiro conta pra gente, né, como é que foi isso lá no dia 20 de maio, né, quando esse crime aconteceu. Vamos voltar um pouquinho pro pessoal de casa entender. Antes de tudo, uma boa tarde pro senhor. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente no Balanço. Boa tarde, então. A vítima teria saído com colegas e teria ido numa residência. E nessa residência eles teriam efetuado um furto no local. O que nós tínhamos de informação no primeiro momento que o furto seria de televisões, 2 televisões, que não foram localizadas. E que esses indivíduos, inclusive a vítima, atravessaram o matagal para chegar a um outro bairro, que é o bairro Jardim Esperança, aqui da cidade de Patos de Minas. Quando eles chegaram nessa rua principal ali, a rua que dá acesso ao matagal, eles viram uma viatura. Eram 5 indivíduos, 3 foram presos naquele momento pelos policiais militares, e 2 conseguiram fugir, entrando numa área que eles falam que é a fazendinha, onde tem uma área de uma bananeira. Esses 2 que entraram, seria um dos que estavam juntos do rapaz e a própria vítima. Isso nós não tínhamos esse conhecimento naquele primeiro momento, porque no primeiro momento que nós tínhamos é o encontro do corpo da vítima, e a posição que a vítima foi encontrada pela perícia, pela Polícia Civil, não era compatível com uma posição de quem teria morrido de morte natural. Não só a posição, mas até algumas lesões que aparentemente indicavam que ele poderia ter sido ou jogado ali ou teria sido atacado em algum momento naquele local. Nós escolhemos depoimento de várias pessoas, entre elas o depoimento da mãe da vítima, em que nos revelou que, na verdade, a posição que o perito encontrou não era a posição que a vítima se encontrava quando ela chegou. Quando ela chegou ao local em primeiro momento, a vítima se encontrava com os braços cruzados de lado, com os pés juntos, e ela ainda relata como se ele estivesse dormindo. E nesse momento a mãe, né, atacada logicamente por essa dor e não sabendo o que estava acontecendo, descruzou os braços do seu filho no afã de tentar ver se ele estava com vida. E deixou então aquela situação diferente do que realmente estava acontecendo. A partir desse momento que nós tivemos essa informação da mãe, da posição diferente do corpo, nós então retornamos ao local do crime e, com a ajuda do Corpo de Bombeiros, e aqui fazendo aí um atendimento realmente ao Corpo de Bombeiros, que nos atendeu de forma excepcional e no momento que precisávamos, retornamos ao local desse córrego e andamos ao contrário para chegar a uma eventual grota que não teria sido buscada pelos familiares ou por qualquer outra pessoa. Até porque frisa-se que os familiares só vieram a chamar o Corpo de Bombeiros, né, no terceiro dia, no próprio sábado. E essa vítima teria caído nesse local, agora, na finalização do inquérito, na quarta-feira. Então nós andamos por esse córrego, como chegando até essa grota maior, e num primeiro momento já encontramos um pé de um sapato de cor cinza. E continuamos caminhando junto com o Corpo de Bombeiros numa área bem difícil de acesso, e chegamos a uma grota bem maior de 17 metros, que dá exatamente próximo a essas bananeiras e é o fundo dessa tal fazendinha. E lá encontramos no Y dessa grota
na junção dessas pedras, nós encontramos mais um pedaço, mais um sapato, do mesmo sapato que foi encontrado próximo ao corpo da vítima. E mostramos isso aos familiares que não o reconheceram naquele momento e posteriormente mostramos ao proprietário da casa que foi invadida e teve objetos furtados. E esse proprietário reconheceu esse tênis como sendo o tênis que estava em sua casa. Então entramos em contato então agora com familiares e com pessoas que estariam com a vítima naquele momento, e elas relataram que realmente a vítima teria deixado seus chinelos naquela residência e colocado esses sapatos. Esses sapatos foram encontrados nessa grota maior, um pé, e a grota e numa outra área mais próxima da vítima, um outro sapato. Somado a isso e a todo o arcabouço logístico que foi feito pelos investigadores da Polícia Civil, um croquis detalhado sobre a caminhada que foram feitas por todos aqueles indivíduos, foi possível então observar que aquelas lesões que foram causadas, que foram encontradas na vítima, elas se assemelham às lesões que poderiam ser numa situação de queda. E os indícios que apontavam então para uma situação de homicídio foram modificados para uma situação de acidente, até porque não tínhamos mais qualquer elemento que viesse a dar uma motivação para alguém efetuar a morte como foi feita, até porque nós não tínhamos facada, nós não tínhamos disparo de arma de fogo, nós tínhamos aí cinco costelas quebradas na parte anterior, nas costas, o que o perito já naquele primeiro momento e o médico legista nos passaram que para aquela quebra daquilo ali teria que ser uma coisa muito forte, uma batida muito forte em um ambiente não muito contundente, ou seja, não poderia ser um pedaço de madeira, porque o pedaço de madeira soltaria a pele, né? Teria consequências diferentes daquelas lesões. As lesões também no corpo da vítima mostraram lesões de arrastamento, lesões como se cai em algum local e se arrasta o corpo em algum ponto. Então, o que ficou aí sedimentado através desses indícios é o que tudo indica, né? Os indícios apontam que a vítima, ao correr e tentar se esconder dessa abordagem policial, seguiu o caminho que daria para essas bananeiras e veio então a escorregar e cair nesse local que tem até alguma marca de alguma coisa que foi jogada lá. Caiu naquele local, permaneceu lá por algum tempo, talvez não conseguia gritar pelo fato de estar com sua costela perfurando o seu pulmão, e continuou naquele local durante algum tempo e veio se arrastando de pouco em pouco até chegar ao local onde realmente perdeu completamente as forças e ficou aguardando talvez um socorro, onde ela dobrou os braços, cruzou os braços, deitou na posição que ela dorme e veio a falecer naquele local. Perfeito, excelente explicação. Só para a gente finalizar e ficar bem entendido, então, inquérito concluído, ninguém foi indiciado. O fato dessa mãe ter mudado ali a forma como esse filho estava, essa vítima estava, não chega a ser uma falsa comunicação de crime. Ela simplesmente agiu ali na emoção, digamos assim. É lógico, a gente tem, na verdade, que fazer esse papel nosso de investigação, de chegar realmente e buscar essas informações para dar um alento à família, né? Seja ele, quando a gente consegue verificar que há indícios de autoria e o crime, e nós passamos aos familiares, à sociedade, à mídia, né? E, na verdade, levando sensação de segurança social. E também, do outro lado, quando entendemos, através de indícios, através de elementos que foram circunstanciais, mas que reforçam a ideia de que não houve crime, e é o papel também da Polícia Civil, não de apontar exatamente um criminoso, mas de buscar a verdade real. E esse é o caminho que a Polícia Civil, através aí da coordenação do Dr. Jean-Pierre, chefe de departamento, e do Dr. Flávio, delegado regional, vem buscando sempre nesses delitos e nesses fatos que ocorrem na cidade de Patos de Minas. Perfeito. Então, não houve indiciamento, mistério aí concluído, né? E, então, 3 pessoas foram presas. Quanto ao crime anterior, né? Quanto ao crime de fato, porque não houve crime nesse caso, mas no crime de furto, 3 pessoas, então, foram presas. Como é que está a investigação? Esse caso, essa parte do furto, a gente colheu vários depoimentos e foi repassado para a delegacia competente, que é a Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, e agora vai ficar a cargo da delegacia a análise do arcabouço que foi repassado com relação a esse delito de furto que foi observado através de uma análise maior, que seria o delito, ou seria os fatos da morte da vítima. Perfeito.
Perfeito, muito obrigada pelas explicações, doutor Luiz Mauro. Então foi isso, Rafael, um belo trabalho, né? Como a gente vê nas imagens, realmente uma grota aí de 17 metros. Foi um trabalho muito minucioso e é como a gente sempre fala, qualquer pista que acione a polícia, que comunique, como esse exemplo, né, tomando esse caso como exemplo, um tênis, né, a cor de um tênis fez com que a polícia, ajudou a polícia aí a chegar até uma conclusão verídica desse fato. Então, é muito importante, qualquer informação que acione a polícia, a gente pega esse caso como exemplo. Rafa, então, concluído o inquérito, ninguém foi indiciado nesse caso, eu volto com você. Obrigado, delegado, obrigado, minha querida Ana Paula, e a gente mostra claramente, né, com a fala do delegado, como que é um trabalho minucioso tudo isso, né?